Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a gente vê uma situação dessa aqui, parece que é lavar a alma da gente, né? Porque os peritos judiciais estão contestando decisões dos peritos do INSS. É incrível. Os dois são médicos, não são? Ah, mas um tem especialidade. Tá, mas antes dele ser um especialista numa área da medicina, ele também fez clínica geral. Então, são médicos. Como é que pode alguns médicos do INSS, tá? Nós não podemos generalizar todos os peritos. Tem peritos que realmente levam o trabalho a sério, são éticos, realmente estão ali para fazer uma avaliação correta, né? Diferentemente daqueles que não olham na cara, não olham documento, não respeitam os segurados, são hipócritas, são arrogantes, né? Tem as laranjas podres em todas as profissões, né, pessoal? E também tem perito judicial também, que eu acredito que também, se for fazer uma pesquisa com segurados, também vai ter alguém que vai reclamar. Mas é mais difícil lá na justiça. A atuação desses peritos judiciais tem sido fundamental para contestar decisões de peritos do INSS, principalmente em casos de indeferimento de benefício de incapacidade. Muitas vezes os segurados têm direito à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, outros benefícios, e são surpreendidos com pareceres negativos do perito do INSS, levando-os a buscar a justiça. Não tenha dúvida disso. Inclusive eu sempre falo, não fica perdendo tempo não, entra lá no recurso administrativo do INSS só para desencargo de consciência e vá para a justiça. Agora, os principais questionamentos desses peritos judiciais em relação aos pareceres do INSS está na metodologia utilizada para avaliar a incapacidade do segurado. Há casos em que peritos administrativos consideram que o trabalhador está apto para retornar às suas atividades, enquanto o perito judicial, ao analisar de forma mais aprofundada, ele conclui ao contrário. Não precisa nem ser de forma mais aprofundada, eu acredito, pessoal. É só ele fazer o feijão com arroz ali, examinar, ouvir o que o segurado tem a dizer. Ele já vai perceber que é o que o perito judicial faz. Ele examina, ele ouve o que o segurado tem a dizer. Outro ponto de conflito está na duração da profundidade da perícia. No INSS os exames costumam ser rápidos, muitas vezes não levam em consideração laudos médicos, exames complementares apresentados pelos segurados. Já os peritos judiciais costumam realizar avaliações mais detalhadas, considerando um histórico mais amplo desse paciente. É a obrigação do médico, não tem essa. É obrigação. Você já foi numa consulta, vamos colocar até no SUS. Você entrou dentro da sala, o médico não olhou na sua cara, não perguntou nada, você ficou sentado na frente dele, 2, 3 minutos ele mandou você sair. E é um médico público. Por que que no INSS alguns se acham semideuses? Que ignoram, humilham, porque se acham que estão acima do pagador de imposto que paga o salário deles? É uma pergunta a ser feita. Sabe qual é o nome disso, pessoal? Arrogância. Além de falta de ética, incompetência, desumanidade, ainda são arrogantes. A decisão dos peritos administrativos impactam diretamente na vida desses segurados. E eles não levam isso em consideração. Que podem até ficar desamparados, né, ao terem seus benefícios negados. Isso leva muitos a recorrerem à justiça, onde o perito judicial vai reavaliar a condição do requerente e, em muitos casos, modifica a decisão dos peritos do INSS. A contestação das perícias do INSS pelos peritos judiciais envolve o uso de critérios técnicos abrangentes. Enquanto o INSS segue protocolos rígidos e muitas vezes padronizados, a perícia judicial ela analisa cada caso de maneira individualizada, levando em conta especificidades médicas e ocupacionais. A divergência entre esses laudos periciais gera um alto número de ações contra o INSS. Isso sobrecarrega o sistema judiciário, também cria dificuldades para os segurados que enfrentam demora no recebimento dos seus benefícios, enquanto aguardam a decisão final. O segurado já sofre da decisão que ele teve, do indeferimento, que é o direito, foi negado no INSS. Muitos podem ser que realmente não tenham, direito ao benefício. Pode ser pela carência, pela qualidade de segurado, ou mesmo até pela incapacidade, que não chega a dar direito ao benefício. Tudo bem, podemos admitir isso. Mas é discrepância um perito
que é médico, analisa de um jeito e o outro, por ser de um outro órgão, analisa de outro. Mas que raio de médico é esse? O alto índice de contestações demonstra que há falhas nesses processos administrativos do INSS. Muitas vezes as perícias são realizadas de forma superficial, sem considerar evidências médicas apresentadas, resultando em indeferimentos indevidos. Por que tanta rigidez? Que agora nós queremos exames complementares, nós queremos laudos completos, detalhados, com nexo causal, que é comparação da incapacidade com a profissão daquele segurado, e o segurado aquele trabalho todo, porque não é fácil reunir documentação. Aí chega, entrega lá para o perito, não olha. Eu já falei, não esquenta a cabeça, porque o juiz olha, e o perito judicial também. Mas é uma falta de consideração, é uma falta de tudo que a gente pode imaginar. Então o que acontece? A judicialização, ela reforça a necessidade aí de uma mudança dentro das perícias do INSS. Uma das soluções possíveis seria a adoção de um protocolo mais flexível, permitindo que o perito administrativo tenha maior autonomia para cada caso. Eu já sou diferente. Eu já acho que, por mim, o INSS se tornava privado. Não estaria na mão de governo e nem de político. Mas já que isso, eles não vão abrir mão, é claro, né? Porque ali também é um gargalo que vai muito dinheiro por baixo dos panos. Para muita gente é um cabide de emprego terrível. Mas deveria fazer como a justiça. Não ter peritos como funcionário público. Faz que nem a justiça, convoca o perito e paga lá pela convocação. Seria melhor. Porque para fazer o que esses peritos, não são todos, como eu falei, não vamos generalizar, não precisa ser médico. Eu estou aqui de cabeça baixa, chamo o nome da pessoa, vamos colocar que eu estou dentro do meu consultório, mesmo não sendo médico, a pessoa entra, eu continuo escrevendo aqui no computador, tá, aguardo o resultado em casa. Não precisa ter diploma de medicina para fazer isso. Ou precisa, ou eu estou errado. Ou você aí nunca passou por uma situação dessa, é mentira minha? É fake news o que eu estou falando, pessoal? Outro ponto relevante é a capacitação dos peritos do INSS, garantindo que tenham acesso a treinamento. Devia ter treinamento para se tornar esses daí que eu estou falando humanos, né? Deixarem de ser animais. Atualizações de doenças ocupacionais, incapacidades laborais, avanços médicos. Dessa forma, poderiam tomar decisões mais precisas. Mas eu acredito que nem fazendo isso, viu, pessoal? Isso aí é da pessoa. Isso aí já é do caráter da pessoa. Antigamente, você via os médicos antigamente se formavam por amor à profissão. Aquele juramento de Hipócrates que eles fazem, defender a vida, né, se doar, não tem hora, deixar o almoço, deixar a festa de aniversário para correr, para atender, que nem a gente vê nos filmes. E são os médicos antigos, de antigamente, não são todos. Não vamos generalizar que todos os médicos sejam assim. Mas a maioria não faz isso não. Já teve casos aí que a gente ouviu do cara tirando plantão lá de final de semana no posto de saúde, lavando o carrão lá no fundo do hospital, e aí chegou um paciente de acidente. Ele, peraí, mas doutor, é urgente, foram chamar. Calma aí, já estou terminando. Aí ele terminando de lavar a Porsche lá, o carrão que ele tinha. Peraí que eu já vou. Mas doutor, é urgente, é um acidente. Eu já vou. Primeiro ele terminou de lavar o carro para ir atender o paciente. Quando ele chegou lá, era a mãe dele. Morreu. Que legal, né? Ele não prestou socorro para a própria mãe. Quer dizer, a vida dá o troco, né? A vida dá o troco. A transparência das perícias também podem reduzir aí os conflitos entre os peritos e do INSS e o judicial. Caso o INSS forneça laudos mais detalhados, justificasse com clareza o indeferimento, o número de contestações poderia se diminuir significativamente. Em muitos casos, os segurados já chegam no INSS com laudos que atestam a sua incapacidade. Mas ainda assim, tem benefícios negados. Isso gera sentimento de frustração, desconfiança, levando aonde? Para a justiça. O problema é que a justiça também está sobrecarregada, a demanda está muito grande. Os juízes, ao analisarem assim, frequentemente esses casos, eles determinam realização de perícia. E muitas vezes chegam à conclusão completamente oposta do perito do INSS. Por que será, né, pessoal? Por que será que acontece isso, né? A gente sabe o porquê, né? A demora na concessão de benefício devido à necessidade também
de uma nova perícia judicial afeta o segurado, porque tudo isso vai prolongando o tempo para o segurado receber. E não quer dizer que ele vai passar na perícia judicial também que o benefício está garantido. De repente, tá? Agora, o desespero é tanto que quando o segurado está numa situação dessa, muitas vezes morando na casa de parente, de amigos, ou então recebendo ajuda de fora, a pessoa está tão mal psicologicamente que não consegue e acaba ficando doente ou agravando a própria doença que já tem. Pessoas com doenças graves, progressivas, degenerativas, o INSS mata essas pessoas. Por quê? Porque emocionalmente a doença ela se agrava. Não dizem que o câncer ele tem mais proporção mais propenso em pessoas que têm mágoa, que têm raiva. Quer dizer, é tudo que você sente no INSS. Você chega lá com o braço quebrado e sai de lá depois de uns meses com um diagnóstico de câncer por causa da raiva, do nervoso que você passa dentro do INSS. É um absurdo essas coisas. E aí vem os intelectualoides lá que estão em cabides, pendurados, porque todas as vezes que muda um político, né, de presidente, ele coloca os cupinchas dele para administrar, e os caras não estão nem aí. Eles falam, bom, 4 anos mamando e tchau. Se conseguir reeleição, eles ficam depois mais 4 mamando e aí vai embora. E o segurado fica sempre naquela, né? O brasileiro fica sempre naquela, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Hoje a gente já sabe que amanhã vai ser pior. Se hoje está ruim, pode se preparar para amanhã, porque do jeito que a coisa está, do jeito que esse país está sendo governado, não precisa falar muito, né? Além disso, o diálogo entre peritos administrativos e judiciais poderia ser incentivado, permitindo o intercâmbio de conhecimento. Mas eu já falei, isso não é problema de diálogo, de treinamento, de nada, não. Isso está no caráter da pessoa. É pessoas que são assim mesmo, sabe? Não tem essa não. A minha avó já dizia, o que é bom nasce feito. E tranqueira já nasce tranqueira também, viu? E é bisavó, né? E ela tinha razão no que ela falava, viu? A informatização dos processos periciais com utilização de inteligência artificial para cruzamento de dados médicos e os históricos do segurado poderia contribuir para maior precisão nas avaliações. Isso evitaria indeferimentos injustos, diminuiria a necessidade de judicialização. Tudo isso ajudaria o segurado. Agora, quando é para ajudar o segurado, lá no STJ, eu falei esses dias no vídeo, nós estamos acho que desde 2017 ou 2018 esperando uma decisão que benefícios concedidos judicialmente só podem ser cessados se o INSS entrar na justiça. Do mesmo jeito que o segurado teve que aguardar, preparar a documentação, esperar a análise para uma sentença, pro INSS cancelar ou cessar um benefício como esse, ele também teria que entrar na justiça. Desde 2017 ou 2018 não se resolve. Agora saiu esses dias o STJ. Quem tem dívida no SPC e Serasa, o seu dinheiro pode ser penhorado para pagar essas dívidas. Antigamente, antes dessa decisão do STJ, só quem ganhava, por exemplo, acho que acima de 66 mil reais, poderia ter uma parte desse dinheiro penhorado para pagar a dívida. Mas veja bem, tinha lá 66 mil reais para cima. O STJ derrubou isso esses dias. Agora até quem ganha um salário mínimo pode ter uma parte do seu salário penhorado para pagar a dívida de cartão de crédito, de carnês. Quer dizer, para julgar isso, o STJ tem tempo. Para julgar, por exemplo, uma decisão como essa, que o INSS também deve entrar na justiça para cessar benefícios concedidos judicialmente, o STJ não tem tempo. Olha como nós estamos vivendo. Dá uma olhadinha. Presta bastante atenção. E tem gente que ainda aplaude isso ainda. Vai fazer o quê, né? Então, meu amigo e minha amiga, ficar tentando explicar, sabe? Ficar rodeando para falar, a diferença entre o perito do INSS e a diferença do perito judicial, sabe? Não, isso está na ética, isso está na falta de caráter, isso está na falta de humanidade. Não adianta vir com esse papinho de dar treinamento, de não sei o quê. Não vai resolver nada. Quando a pessoa não presta, não tem jeito, não muda. Não adianta, sabe? É um problema
da pessoa falar assim, não, eu amo a minha profissão e eu respeito o meu próximo, que é o que falta nessas laranjas podres. Não são todos os peritos, como eu falei, mas é o que está faltando. Os bons peritos não se destacam. Por quê? Porque a maioria, essa turma que faz esse tipo de coisa, desrespeitando o segurado, eles causam a impressão, e você não vai falar, mas o perito lá do bairro tal é bom e o outro não é. Não, todos os peritos, ninguém presta. Entendeu? Por isso que eu vivo falando, eu não estou falando de todos. Generalizando seria falar de todos. Eu sei que tem a parte boa dos peritos, mas tem essa parte que acaba prejudicando os bons. Então, fica difícil. O segurado, ele não tem alternativa, pessoal. Você tem que cumprir os requisitos, ir com esperança na perícia, que vai pegar um perito decente, uma pessoa de verdade, não um arrogante prepotente, que vai analisar o seu caso, que vai avaliar, que vai olhar a documentação, que vai ouvir o que você tem a dizer. As pessoas vão pedindo a Deus para encontrar alguém assim para fazer a perícia. Mas se você não encontrar, você encontrar esse outro tipo que eu falei, não tem problema, vai para a justiça. Ah, mas é difícil, é desgastante. Sim, é desgastante, mas é a única alternativa que você tem. E também, vou entrar com recurso lá no INSS e ter esperanças? Não tenha. 95% para mais de quem recorre na junta de recursos não muda a decisão do perito do INSS. É o corporativismo. É gente ligada ao INSS julgando o INSS. Quer dizer, não precisa falar para vocês, né, o que acontece no final. Então é a justiça, tá? Vá para a justiça. Mas não é garantido. Não, não é garantido. Você tem que ter documentação, você tem que comprovar a sua incapacidade, o seu direito ao benefício. Você tem que preencher requisitos de qualidade de segurado, de carência. Na justiça também, o juiz também analisa isso. Se você está no período de graça, se você tem as contribuições, se você aconteceu um acidente ou a doença dentro do seu trabalho, fora do trabalho, na tua hora de lazer, tudo isso é analisado na justiça. Por isso que você tem que ter sempre documentação atualizada. Tá? Não interessa que o perito do INSS não vai olhar. O perito lá judicial e o juiz olham. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que eu tenha esclarecido, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Poxa, como é que pode num lugar ser de um jeito e no outro de outro, se os dois são médicos? Tá explicada a situação. Eu acho que eu fui claro, né? E eu não sou que nem mosca de padaria que fica sobrevoando o doce. Não, eu já vou e falo logo o que tem que falar. Não é verdade? Não pode ser assim. A gente não tem que ter mais esse negócio de ficar com medo de falar. A realidade, ela tem que ser mostrada e acabou. Tá bom? Se gostou aqui do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum dos meus conteúdos, que vão trazer atualizações, conteúdos relevantes, vão te orientar, trazer conhecimento, que é muito importante, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham há muito tempo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.